17. Samuel 17, versículo 41, glórias a Deus, ao 45, que é tema dessa campanha, direcionada por Deus ao anjo da igreja, ao nosso pastor, que eu tenho por certo que é uma campanha que irá mover com a sua vida de forma extraordinária. Glórias a Deus. Todos acharam? Amém. Leiamos então. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porque era mancebo ou jovem, ruivo de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem pode se sentar glorificando o nome santo do Senhor. Não se preocupe que eu não vou enfadar os irmãos, vou ser bem sucinto. Aleluia, Deus! Até mesmo porque eu sou muito obediente ao horário, glórias a Deus. Mas estamos diante de um texto mais conhecido da Bíblia Sagrada, a guerra de Davi e Golias. Vejamos aqui o cenário de guerra, onde Israel guerreia com os filisteus. Mas o interessante aqui, irmãos, é que passado 40 dias já, essa guerra ela é travada, e por 40 dias o povo de Israel era desafiado. E eu acredito que Davi por várias vezes chegou naquele campo de batalha, mas nenhum daquele momento presenciou o gigante Golias desafiar o Deus de Israel. Mas o seu pai chamou o seu filho, que assim pastoreava as ovelhas do campo, e disse: vai, leva pão e queijo para os seus irmãos. Ou seja, levar alimento para os seus irmãos, e vendo eles, traga notícia para mim de como eles estão. Aleluia, Deus. Davi, mesmo sendo jovem, era um jovem obediente, e assim fez o que seu pai pediu. Pegou seu cajado, pegou o seu alforje e foi. Obedeceu o seu pai. Mas o interessante é que quando Davi chega no campo de batalha para levar alimento para os seus irmãos e trazer notícia para o seu pai, Davi vê pela primeira vez Golias desafiar o povo de Israel e o Deus Todo-Poderoso. E Davi pergunta para aquele soldado: quem é esse que desafia o Deus Todo-Poderoso? O interessante é que Davi, ele pergunta para aquele soldado: o que dará ao homem que enfrentar esse circunciso,
que desafia o Deus Todo-Poderoso. E eu acredito que naquele momento ali, os soldados se perguntaram para si próprios: o porquê tantas perguntas de um jovem mancebo, ruivo e de aparência singela? Quem sabe, acredito que Davi não tinha postura de um guerreiro, era um jovem franzino. E ele perguntou por mais vezes, e aquilo incomodou o seu irmão, que se enfureceu com aquelas perguntas para aquele soldado e disse: o que tu fez com as ovelhas, as poucas ovelhas do nosso pai que ficou lá? Por que não volta para lá? Tu veio aqui para ver a desgraça do povo de Israel? Tu veio aqui para zombar do povo, dos soldados? E Davi fala para ele: o porquê tanta ignorância? O porquê essa atitude? E às vezes nós aprendemos que quando queremos fazer o certo, até os nossos irmãos se levantam perguntando o porquê você fazer isso, o porquê você fazer aquilo, o porquê cultuar, o porquê fazer a obra, o porquê se disponibilizar a fazer o querer do Senhor. Às vezes os próprios irmãos, eles se enfurecem com as nossas atitudes, com as nossas fidelidades. Olha aí. Mas naquele momento, Davi, ele nem se importou com a afronta do seu irmão. Foi a primeira voz que se levantou contra Davi. E Davi disse: o que dará ao homem que guerrear contra esse circunciso filisteu? Davi foi o único que não tratou Golias como gigante. Sabe por quê? Porque muitas vezes o gigante se levanta contra você e o seu campo de visão determinará o tamanho do seu gigante. Davi não conseguia enxergar aquele homem com quase 3 metros de altura como um gigante, mas conseguiu enxergar um incircunciso que desafiava ao Deus Todo-Poderoso que ele servia. Mas aquilo chamou a atenção daqueles homens e levaram o relato de Davi a Saul. E chegando Davi até Saul, Davi disse: olha, eu quero enfrentar esse gigante, eu quero enfrentar esse filisteu. E eu aprendo aqui, irmãos, que naquele momento Saul olhou para Davi, para sua aparência, e disse: você não tem condição de lutar contra esse gigante, pois é um habilidoso guerreiro. Desde criança, desde a sua mocidade, tem habilidade de guerra e está preparado. Acredito eu que Saul olhou para Davi: você serve muito bem para tocar para mim, para trazer refrigério para a minha alma, mas para guerrear contra esse gigante, você será incapaz. Muitas vezes o inimigo olha para você dizendo: você não tem possibilidade alguma de vencer essa batalha, de vencer essa guerra travada que você tem enfrentado. E às vezes o que acontece é o que aconteceu com o povo filisteu. Todas as vezes que Golias chegou até aquele monte para afrontar o povo de Israel, dizendo: há um entre vocês capaz de guerrear contra mim? Se um de vocês guerrear contra mim, quem vencer dará vitória ao seu povo. E eu aprendo aqui que naquele momento aquele povo ficaram paralisados, literalmente paralisados. E quantas vezes nós ficamos paralisados diante das afrontas, diante das guerras? E quantos estão paralisados, sem força para batalhar? Desse jeito.
falando, dizendo: Adailton, está difícil, pois o povo não quer mais congregar. O povo tem se encontrado de uma forma que é no seu momento, ou seja, o povo está paralisado. Muitas vezes são uma batalha travada que não consegue te levantar para você caminhar. Muitas vezes a batalha travada tem feito com que você possa estar neutralizado, não tem força para guerrear. Mas quando você olhar para o seu gigante, para a batalha que você tem enfrentado, e reconhecendo o Deus que você serve, que é muito maior do que qualquer batalha, do que qualquer gigante que se levantar, você irá fazer como Davi. Irá se posicionar como um guerreiro, como uma guerreira. Jesus, eu creio, aleluia. E naquele momento, Saul, com mais uma voz, dizendo: você não pode, você não consegue. Ele é convencido por Davi, e ele pega a couraça, pega a sua armadura e diz: eu vou te vestir, menino. E ele veste a armadura em Davi. E quando Davi começa a andar com a sua armadura, logo ele não tem capacidade de se mover, de se mexer. Saul era um dos mais altos que existia no seu exército. Possivelmente a sua armadura era pesada, era forjada de bronze, ferro. E eu acredito o seguinte, que possivelmente se Davi usa aquela armadura para lutar contra Golias, o povo iria reconhecer que quem venceu a guerra não foi a Davi, mas foi aquela armadura. Às vezes a armadura dos outros não serve para você guerrear a sua guerra, a sua batalha. E quantas vezes nós pedimos: pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, estou passando por uma batalha muito grande. Mas às vezes a sua batalha é simplesmente você se posicionar como um guerreiro. Eita, Jesus, ao mesmo Deus que eu sirvo, ao mesmo Deus que todos aqui servem, você serve. Então você tem capacidade de se posturar como um guerreiro, como uma guerreira, capaz de vencer qualquer batalha. Oh, glórias! Mas as armaduras dos outros não servem para você guerrear a sua batalha. E naquele momento Davi disse: olha, Saul, olha, rei, eu tenho capacidade de vencer esse filisteu. Sabe por quê? Porque no passado, algum tempo atrás, eu lutei contra um leão e venci. Eu matei o leão. Eu lutei contra um urso e também matei o urso. Eita, Jesus, Às é vezes assim, Jesus, a batalha que você aleluia. travou no passado serve de ferramenta para você Eita, continuar acreditando que Deus que te deu vitória no passado, no anonimato, é o mesmo Deus que te dará vitória na batalha que você tem. Glórias! Aleluia, Jesus, Espírito Santo de Deus. Saul agora reconhece que aquele menino tem algo diferenciado. Ele não conhecia que Davi já havia sido ungido por Deus. E eu acredito aqui que a unção de Davi, como Davi seria rei, ungido por Deus, sem ser da linhagem real. Aí eu aprendo aqui que Deus prepara o campo para projetar um rei sobre o trono. A sua batalha hoje pode te projetar para grandes vitórias amanhã. Eu creio. Davi, Eu também creio, Jesus. ele sabia que a confiança não estava nas armaduras de Saul, não estava em si próprio, mas a sua confiança estava no Deus Todo-Poderoso. Glória! Muitos têm perdido batalha para as drogas, porque não confiaram em Aleluia, Deus. Deus! Muitos têm perdido batalha Desse jeito, no Jesus. seu lar, porque não tem colocado Deus como centro do seu lar. Muitos têm perdido batalha para a frieza espiritual, porque não convidou o Senhor
maratoniano. Quantas batalhas temos que perder por não reconhecer a grandeza do nosso Deus? Davi agora ele pega o seu cajado, pega o seu alforje, e aí eu aprendo aqui que as maiores guerras, as maiores batalhas que devemos enfrentar é reconhecer os nossos primórdios da adoração. É reconhecer que para vencer batalha precisamos orar. Para vencer batalha precisamos consagrar. Para vencer batalha precisamos jejuar. Para vencer batalha precisamos renunciar. Para vencer batalha temos que ter foco e confiar no Deus Todo-Poderoso. Davi não olhou para a sua capacidade física, porque não tinha condição alguma. Porque muitos estavam olhando para ele, como Golias olhou, com desprezo, dizendo: é mais um que vai vir aqui para servir de alimento para as aves. Golias tinha certeza absoluta, porque se sentiu humilhado, ser desafiado por um menino. Sabe aquelas batalhas que você trava, que você olha para dentro de si e diz: eu consegui vencer essa batalha? Desse jeito, Jesus. Eu consegui atravessar esse Jordão? Eu consegui atravessar esse deserto? E você olha para trás e só consegue enxergar: somente Deus me fez atravessar. Às vezes nos perguntamos: como Deus eu consegui vencer tal batalha? E aí você olha e só tem uma certeza: somente Deus é capaz de fazer você vencer qualquer batalha. Golias olha para aquele menino e diz: tu vem a mim com pau e com pedras? Eu sou algum cão para tu vir dessa forma? Eu irei te matar, irei das aves do campo. O diabo ele olha para mim e para você, e o desejo dele é nos matar a qualquer custo. Ele não quer ver você se disponibilizar a vir adorar o nome santo do Senhor. Ele não quer em momento algum ver você crer que essa campanha pode ser um canal de bênção para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu ministério. É desse Porque às jeito, vezes Jesus. Aleluia. a batalha é travada, o gigante se levanta dentro do seu lar, o gigante se levanta no seu trabalho, o gigante se levanta na sua rua, e muitas vezes o gigante se levanta até mesmo entre os seus. Mas nesse momento a confiança vem literalmente no Senhor, que te dá estratégia de guerra. E a estratégia de guerra para um menino que não tinha habilidade na guerra, ele não tinha nem tamanho, porque naquela época um soldado para ir para a guerra tinha que ter mais de 20 anos de idade. Só tinha 3 irmãos de Davi dos 8. Os outros ainda eram de menor. Davi possivelmente deveria ter uns 15 anos, 17, não sei. Era um menino franzino, não tinha habilidade nenhuma de guerra, mas tinha sobre Davi a presença de Deus. É essa presença que falta em nossas vidas constantemente. É essa presença que tem que emanar da minha e da tua vida. Eu estudando esse texto, e até falei com meus filhos, falando: Deus falou comigo de tal forma nesse texto, que foi quando Golias ele viu para a estrutura óssea de Davi, ele viu um menino franzino, sem capacidade nenhuma de guerrear contra ele. Todos temiam e paralisava diante de Golias, o habilidoso guerreiro de 3 metros. Mas o que Golias não conseguiu enxergar em Davi, o que Saul não conseguiu enxergar em Davi,
o que os irmãos não conseguiu enxergar em Davi, o que os soldados de Israel não conseguiu enxergar em Davi, foi um gigante da fé que nasce nessa noite gigantes da fé capaz de vencer qualquer batalha. Saul, ele não foi desprezo como Satanás olha para mim, para você como desprezo, mas nessa noite você se levantará como um gigante da fé para vencer qualquer investida de Satanás. Davi, ele vai no ribeiro, ele pega 5 pedras, e a Bíblia faz questão de dizer que as pedras são lisas. Quem já atirou o estilingue sabe. Quem já fez bolinha de barro, ela tem, como eu posso dizer, uma direção reta. Quanto mais redonda, a perfeição do tiro é certeiro. E eu abro um leque aqui para dizer que Davi escolheu as pedras lisas porque tinha a direção certa. Mas hoje em dia as pedras representam a palavra. Hoje em dia os pregadores da atualidade têm que saber o que fala para não machucar o irmão. Às vezes a palavra tem até direção, mas eu tenho que saber como falar, porque o irmão pode se machucar. As pedras podem ser ponto aguda e pode machucar. Mas a Bíblia nos ensina que a palavra, quando ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, seja qual for a palavra de exortação ou de bênção, ela é direcionada pelo Espírito Santo, ela não machuca, mas ela derruba gigante. O gigante da incredulidade, o gigante que não crê mais no poder sobrenatural de Deus, o gigante que não reconhece o Deus de Israel como o onipotente, como onisciente, como onipresente, atributos que têm sido esvaídos do povo de Deus. Mas Davi sabia e tinha consciência, o seu tamanho não limitava o tamanho da sua fé, a sua postura, seja qual for o seu cargo, seja qual for, não pode limitar o tamanho da sua fé. A sua fé pode ser capaz de derrubar gigante. A Bíblia diz que Davi, ele foi para a guerra com Golias, e ao chegar diante daquele gigante, aquele gigante se levanta com sua lança, com seu escudo, com sua couraça, todo preparado. Mas havia ali uma brecha para derrubar aquele gigante. E essa mesma brecha que você tem para derrubar o gigante é a mesma brecha que você pode permitir Satanás entrar e derrubar você. A Bíblia fala que Davi, ele rodou a sua funda e acertou no gigante, bem no meio da testa. Mas o interessante é que Davi foi acertado pela pedra, e a Bíblia diz que Davi caiu com o rosto no chão. Eu não entendo, mas a lei da física não nos dá nenhum cabimento para aquele que é acertado na testa cair para frente. Mas eu aprendo aqui que o Senhor, aquele que guerreia todas as guerras,
Davi acertou com a sua funda, mas quem empurrou o gigante foi o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Ele só precisa da sua fé, do seu posicionamento diante das suas batalhas. Não retroceda, se coloque como guerreiro, como guerreira, para vencer a batalha. E tenha por certo que o Senhor se encarregará do restante. Porque uma certa feita, 3 povos se levantaram contra o rei Josafá. E naquele momento o rei ficou temente. A Bíblia fala que ele temeu e tremeu diante daquela afronta daquele povo que iria diante daquele rei para destruir e acabar com aquele povo. Mas naquele momento o rei Josafá, ele se colocou como um guerreiro, não capaz de vencer aquela batalha, mas um rei dependente exclusivamente de Deus. Quando dependemos exclusivamente de Deus, irmãos, Deus se encarrega de vencer a batalha por nós. É desse jeito, Jesus. Eu tenho uma pequena empresa e eu costumo usar essa frase que muitas das vezes soa como uma arrogância. Mas eu costumo dizer para os meus colaboradores que no dia que eles pararem, no dia que eles deixarem de trabalhar, eu não me preocupo. No dia que minha esposa, que trabalha comigo, deixar de trabalhar, eu não me preocupo. Mas no dia que Deus deixar de estar comigo, aí eu me considero um falido de todas as coisas. Aleluia! Porque eu dependo exclusivamente de Deus. Porque se Deus disse que é. Se diz que não, é não. Josafá dependeu de Deus. E Deus disse: não tereis que pelejar essa guerra, eu pelejarei por vós. Operando Deus, operando Deus, posso todas as coisas, é fato. Não tem como impedir o trabalhar de Deus. Deus deu vitória ao rei Josafá e dará vitória a você. Porque Davi se levantou e guerreou contra Golias, derrubou Golias, e ao cair com o rosto no chão, ele não tinha espada, ele tinha uma funda, e ele tinha um alforje que ele levou com as pedras. Mas o interessante, irmãos, irmã Meire, o alforje poderia ter servido de levar alimento para os seus irmãos. Ele esvaziou e colocou a pedra. Muitas vezes tem irmãos alimentando o gigante em vez de dar pedrada de gigante. Como alimentar gigante, irmãos? É você permitir a frieza se instalar dentro da sua vida. É você permitir que Satanás adentre dentro do seu lar e se irande. É permitir, irmãos, que o pecado te corrompa a sua fé. É permitir que literalmente a depressão, o desânimo consiga te vencer, porque você tem alimentado o gigante. Mas quando você se posturar como Davi, não tem gigante que se levanta contra você. Quando o gigante caiu no chão, Davi cortou a sua cabeça. Com sua cabeça nas mãos, como um sinal de soberania, como sinal de autoridade. A gente não deixa qualquer um colocar a mão na nossa cabeça, só quem tem autoridade debaixo da presença de Deus. Mas Davi, ele pegou a cabeça de Golias e levou como autoridade. Aquela vitória projetou Davi ao trono de Israel, porque a partir daquele momento a vida de Davi não foi
E eu deixo para você. Tenha as armaduras e a simplicidade de Davi. As armaduras espiritual e a simplicidade de um guerreiro que vence batalha no nome do Senhor dos Exércitos. Tem muitos querendo vencer batalha com a sua sabedoria. Tem muitos querendo vencer batalha com o seu braço físico. Tem muitos querendo um conselho errôneo. Mas o servo de Deus vence batalha no nome do Senhor dos Exércitos. Que você possa